Olá, eu sou Laila Pincelli, sou psicóloga, sou especialista em terapia de casais. Uma das perguntas que eu mais recebo é se já estaria na hora, se teria algum problema em dar um passo a mais na relação, mesmo tendo tão pouco tempo de relacionamento. Olha só, aquele relacionamento que está muito gostoso, está ali, são há 4 meses, 6 meses, e a relação é tão interessante e tão gostosa, diferente de tudo aquilo que você tem vivido nessas relações tão complicadas dos últimos tempos, que faz com que eu tenha vontade de seguir adiante, de dar um passo a mais. Por exemplo, de morar junto. Morar junto com essa pessoa, estando com ela, conhecendo essa pessoa apenas 4, 5 meses. E aí, é uma boa? Olha, geralmente eu escuto esse tipo de pergunta daquelas pessoas que têm um perfil um pouco mais não tão impulsivo. Por quê? As pessoas que têm uma característica de personalidade mais impulsiva, elas nem me fazem esse tipo de pergunta, não é? Por quê? Porque elas simplesmente vão e querem viver a emoção. Aquelas que fazem esse tipo de colocação e esse questionamento é porque normalmente são pessoas um pouco mais, não necessariamente tão racionais, mas um pouco mais racionais, que não são tão impulsivas, que elas geralmente tentam fazer esses questionamentos a si mesmas. Então elas estão ali questionando, só que o desejo, aquela relação gostosa, a paixão do momento, as emoções que está vivendo, fazem querer ir contra ao que ela agiu, né, a forma como ela agia até então, né, em outras relações, de pensar um pouco mais, de tomar cuidado. E aí, vou em frente ou não vou? Olha, se você acompanha o meu canal, já deve ter ouvido eu falando algumas vezes que eu coloco que a questão da pressa é um dos fatores que eu acredito que atrapalha os relacionamentos, os novos relacionamentos. E o que seria isso? Querer antecipar etapas. Logicamente que também é uma coisa que eu falo sempre aqui nos meus vídeos, que não existe uma regra, não existe um certo e errado, não existe um jeito que para todo mundo dá certo assim, para todo mundo dá errado assim. Não, cada caso é um caso, cada contexto é único. O que eu vejo que para aquelas pessoas que já têm a sua vida estruturada, muitas vezes já tiveram relacionamentos longos, até foram casados, que nesse momento de tomar uma decisão como essa, já numa certa etapa da vida, não teriam muitos impeditivos, né? A falta de impeditivos faz com que essa pessoa, qual é o problema de dar esse passo a mais? Por exemplo, ir morar junto com alguém que eu estou conhecendo ali faz 3 meses, 4 meses, 5 meses. E você deve ter ouvido eu falando, então, quando eu falo dessa questão da pressa, que a gente precisa tomar um certo cuidado, mesmo não existindo regra, tá? Mas olha só, eu geralmente falo que eu considero precipitada, quando me pedem mesmo, me fala um tempo. Eu geralmente considero precipitado antes de 1 ano, antes de 1 ano e meio, tomar uma decisão de casar, por exemplo, tomar a decisão de ter filho, tomar a decisão de mudar de país por conta desta nova relação. Por que isso? Porque logo no comecinho, nos primeiros meses, então com essa paixão toda, com esse sentimento gostoso, a gente não vê todas as características do outro. A gente não conhece muito da história dessa pessoa. E não estou dizendo que a pessoa esteja mentindo, não estou dizendo que, por outro lado, você também esteja mentindo para ela, querendo enganar, querendo esconder. Não é isso. Mas a gente, é como se assim, em pouco tempo, a gente não tem tempo da gente saber como a pessoa lida com momentos de dificuldade, como a pessoa lida com momentos de
de ser colocado em xeque e você não teve acesso, né? Por quê? Porque não teve tempo, né? Em tão pouco tempo, de saber mais sobre o outro, sobre os princípios, sobre os valores, sobre a maneira como vocês dois lidam na alegria e na tristeza, né? Então, isso é o que faz eu pensar que seja um pouquinho precipitado, né? Eu nem sei como a minha namorada lida com a situação, então, na TPM, né? Eu não passei uma, duas, três vezes com ela nisso. Eu aguento, eu lido com isso. Como é o meu namorado quando ele está, depois de um tempo de pressão no trabalho? Tá? Então, nas situações de modo geral, eu, com um pouco mais de tempo, seria um pouco mais viável da gente passar, eu e ele, passarmos por mais situações, para eu conhecer a vida do outro, para eu conhecer as relações dessa pessoa de uma maneira um pouquinho mais profunda. E assim como eu digo que independe do tempo, né, que não tem uma regra, existem relações que elas são curtinhas, mas a forma como essas duas pessoas se relacionam e até levando em conta as características de personalidade dessas pessoas, nível de amadurecimento emocional, tá? De desenvolvimento emocional, levando tudo isso em conta, elas têm uma forma de se relacionar que elas fazem, né? Elas têm essa aproximação que ela pode acontecer em menos tempo. E já tem outras pessoas que estão num relacionamento e às vezes eu recebo umas mensagens, estamos juntos há 2 anos e a pessoa coloca, e eu não sabia que ele tinha um filho de outra relação. Tá? Por isso que eu falo que não existe regra, existe a forma como você e o seu parceiro lidam com as situações e como vocês constroem essas histórias, tá? Então existem aquelas relações e depende da forma como vocês se relacionam, que esse tempo pode até funcionar em menos tempo. Eu ainda assim acho mais prudente um pouquinho, esticar isso aí um pouquinho, tá? Parece estar um ano e pouquinho. Por quê? Porque a gente tem mais chances de avaliar essa relação, de ver como seria esse relacionamento no médio e longo prazo. Isso se você pensa numa relação para um futuro mais longínquo, né? Porque tudo depende do que você quer. Se você está querendo, viver uma história e você está disposto, porque aí entra outra, mas poxa, ela tá tão bom, eu vou deixar de lado isso, né? Porque então eu tenho que pensar certinho. Eu não estou dizendo que você tenha que pensar dentro do trilho. Eu só aponto aqui para você que todas as nossas decisões têm consequências, não é? Quando você, por exemplo, tô querendo ir adiante agora, com 4 meses morar junto com meu namorado. Tá. Aí, isso vai ter o lado bom, que, poxa, a gente vai curtir aquele momento da paixão juntinhos aí, intensamente, né? Esse começo aí tão próximos. E pode ser que tenham consequências aí disso, negativas. Ou não. E a mesma coisa quando você decide, eu vou com calma. Por quê? Porque eu quero sentir a situação melhor. Tem a consequência ruim de você não ter vivido tão intensamente como você talvez pudesse, né? Mas você se precaver um pouco mais. E aí vai do perfil de cada um. Vai de quanto você está disposto a correr risco. Eu vejo muitas pessoas que não estão dispostas a correr risco tomando atitudes de quem aceita riscos. Eu vejo aquelas pessoas que são loucas pelo risco, que gostam, que lidam bem com isso, com o freio de mão puxado. Tá? A gente só precisa estar coerente com aquilo que nos faz bem, tá bem? E mesmo assim, deixando essa relação amadurecer, a gente pode ter sim muitas vantagens, tá? A gente pode sim viver intensamente, mesmo sem dar um próximo passo, levando a relação e esperando ela amadurecer, tá? Mas indo de acordo. Olha, eu falo assim, né? É muito mais fácil
terminar um namoro, né? Porque eu vi que não deu certo, porque a gente não combina em valores, em princípios. Eu não gosto do jeito que ele lida, né, com as situações. Vi ele falando com os pais ou lidando com questões familiares de uma forma que me agride tanto, que me faz ficar receosa, ou o jeito dele comigo mudou, né? E eu fico assustada com isso, não gosto, né? Quando é muito mais fácil terminar um namoro porque você percebeu isso do que terminar um casamento, muito, né? Ou um morar junto. É muito mais fácil terminar uma história dessa do que terminar um casamento. É muito mais fácil terminar um casamento sem filhos do que terminar um casamento com filhos, né? Então, por isso que é prudente que a gente tome um cuidadinho aí com as nossas decisões, tá bom? Olha, se você gostaria de aprofundar um pouco mais no seu autoconhecimento, saber mais sobre esse tema, relacionamento amoroso, não deixe de me acompanhar nas minhas redes sociais, aqui no descritivo do vídeo eu trago mais informações que podem ser importantes para você, tá bom? Um beijo grande, a gente se vê!